Olá, estamos aqui novamente juntos e o nosso desejo é encontrar você aí bem e por isso temos a alegria de compartilhar novamente um pouco da Palavra de Deus. Começamos na última mensagem falando sobre um tema sobre esse tempo e o que escolhemos falar na primeira mensagem foi relacionado como que nós estamos não apenas imaginando, mas pensando de como sairemos após esse tempo. Hoje, nosso objetivo aqui, nesse tempo, é que nós possamos agora refletir como que nós seremos após esse tempo. E continuamos com o mesmo texto bíblico básico, que está no livro de Gênesis, capítulo 37 até o capítulo 50, que resumidamente fala da história de um homem chamado José, e que era de uma família, o seu pai chamado Jacó, e tinha 12 filhos, e pela maneira como seu pai tratava José, ele desenvolveu ciúme nos seus irmãos, que acabaram por causa do ciúme vendendo como escravo para o Egito, e José passou grande parte do tempo da sua vida, a sua mocidade, como escravo, preso. Mas a maneira como ele viabilizou esse tempo na vida dele é que faz toda a diferença. E é essencial a gente compreender como que ele escolheu o melhor caminho, mesmo vendido como escravo, mesmo sendo torturado, mesmo tendo a pressão de tantas lembranças que poderiam querer destruí-lo no seu pensamento, na sua angústia, no seu sofrimento, porque imagina bem, ser traído pelos irmãos, ser vendido como escravo, ser abandonado, e lá ser maltratado, ficar preso, sofrendo todo tipo de situação, olhando o melhor da sua juventude, sendo perdida, tudo isso poderia estar na vida dele, mas não, ele escolheu um outro caminho, e ele traduz essas coisas quando ele tem um reencontro com a sua família, já numa outra posição no Egito, quando ele diz o seguinte: olha, não se cobrem por ter feito isso comigo, porque estava no propósito de Deus essas coisas. Ou seja, o caminho que José escolheu foi em Deus, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, mesmo na pior situação, eu sei que Deus vai encontrar para mim a melhor oportunidade. E é isso que nós temos a oportunidade de compreender pessoalmente, cada um de nós, tanto em família, quanto na convivência social, em todas elas. Para isso, então, o que nós estamos querendo agora, por essa experiência, trazer um pensamento a nós? Já imaginamos e pensamos na última mensagem como que nós estamos preparando a nossa vida para sair desse tempo de isolamento social. Agora, como que nós estamos imaginando que seremos após a saída desse tempo? E indiscutivelmente, o ser a partir desse tempo considera o quê? Seremos melhores filhos? Seremos melhores pais? Seremos melhores irmãos? Seremos melhores pessoas socialmente? O que seremos após esse tempo? E Jesus, que é o nosso Senhor, que é o nosso Deus, Ele, de tantas parábolas e ensinamentos que Ele deixou a nós, uma delas nos ajuda muito a colocar em prática essa condição que precisamos nos capacitar agora para sermos melhores após esse período de isolamento social. Como investir agora? Jesus, numa ocasião, ele fala o seguinte: olha, teve um homem que ele saiu a semear, e ele foi semeando, a semente, e essa semente foi caindo no primeiro momento sobre um terreno, e depois foi caindo sobre um outro terreno, e definitivamente caiu sobre um outro terreno. E quando Jesus faz a comparação dessas sementes que caíram nos terrenos, ele menciona o seguinte: olha, parte da semente caiu num terreno que era um terreno incapaz, um terreno duro, um terreno onde a semente não encontrou a capacidade de aprofundar-se para poder germinar. Logo, morreu.
Outra semente caiu num terreno aonde a terra tinha até a condição dela aprofundar, mas ela não era profunda e não deu condição àquela semente de poder germinar e poder crescer. E morreu. E depois ele fala da semente que conseguiu cair num terreno bom, de terra boa, aonde ela realmente conseguiu crescer, conseguiu produzir e dar os seus frutos. É isso que nós precisamos entender desse momento. Foi isso que José experimentou, mesmo tendo toda a possibilidade da sua vida ter se tornado um terreno ruim, um terreno inapropriado, ele escolheu, naquele momento terrível da vida dele, de permitir que a vida dele fosse um terreno próprio, para Deus colocar o melhor da sua semente no seu coração. E quando ele permitiu isso, Deus cuidou dele, mesmo na adversidade. Deus cuidou dele, mesmo na tristeza. Deus cuidou dele, mesmo na escassez. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Mesmo num tempo de isolamento como esse, Deus quer cuidar de você e de mim. Deus quer cuidar de você e de mim nessa dificuldade, nesse desafio, nessa escassez. Mas para Ele cuidar, deixa Ele encontrar em você e Deus encontrar em mim, um local apropriado para Ele plantar a boa semente dele. Porque no dia que terminar esse tempo, nós sairemos melhores, porque Deus fez crescer em nós uma semente para brotar frutos de sermos melhores filhos, melhor pai, melhor relacionamento social, melhor convivência uns com os outros, porque o que mais estamos sendo levados a aprender nesse tempo, que precisamos aprender e frutificar para termos melhores relacionamentos. E o maior deles é levar as pessoas, o grande relacionamento que cada ser humano e que a humanidade precisa ter, acima de tudo, sabe com quem? Com o próprio Deus. Porque só Deus é que nos livra da morte e só o Senhor Deus que pode cuidar de tudo mesmo em nossa vida. Portanto, podemos trazer de volta aquele poderoso versículo conforme Jesus disse. Podemos tudo em Deus. Tudo é possível ao que crer. Deus te abençoe. Tenha um bom final de dia. Amém.